Eu tenho uma teoria que é a Lorena que gravou aquele áudio. A voz é igual. Ela... É a voz dela, tem essa teoria. Então vamos lá, pessoal. Nossos patrocinadores de hoje aí, mais uma vez, um patrocinador fixo aqui do canal, que é a Reaver Recurso de Multas. E temos aqui alguém que pode falar da Reaver com propriedade, né, Lorena? É verdade, nós somos uma empresa especialista em trânsito, entendeu? Tudo que você tiver com problema no seu carro, na sua CNH, pode correr lá que a gente vai ajudar você naquilo que você precisar. Reaver a solução para os seus problemas aí, para você ter uma carteira limpa e viajar tranquilamente nesse ano novo. Pode chamar que nós resolve lá? Chama a Reaver, ó. O contato está aqui, QR Code na tela. São aí pessoas que vão te ajudar. Se você quiser atendimento com a Lorena, você não atende não, né? Eu não atendo não. Mas você pode falar que você viu a Lorena aqui. Mas eu te encaminho para quem vai ser a sua solução. Pessoal, Reaver Recurso de Multas está aí com a gente. Ravel Higienização a Vapor. Então, se você tomou uma multa, recorreu, agora você está com o carro sujo, você vai na Ravel Higienização a Vapor, que tem a melhor limpeza aqui da cidade e da região, que lava o seu carro somente a vapor. QR Code está aqui na tela, sigam eles lá, entrem em contato. CT da Romilda também é nosso patrocinador aqui para você que quer ficar maromba, para você que quer perder peso, para você que quer ganhar massa magra. Você quer continuar igual eu e manter esse corpício, você pode entrar em contato com a Romilda, que eles têm lá funcional, musculação, tem um projeto incrível de 50 dias que você faz 50 dias todos os dias, e também lá tem aulas de capoeira e de sandá. Hoje em dia, gente, artes marciais, você tem que saber se defender, você tem que saber alguma coisa, e além de ser muito bom pro seu corpo, te deixa mais disposto, te deixa uma pessoa mais incrível no seu trabalho, mais bem-humorado, e você vai se sentir outra pessoa, tá? Eu falo por experiência própria. Sou um faixa amarela de karatê. E você também luta jiu-jitsu, né, Lorena? Jiu-jitsu. O que você acha da arte marcial, assim, na sua vida? Mudou muita coisa? Mudou tudo, meu. Tudo, né? Ó, minha cabeça, meu corpo. Antes de fazer jiu-jitsu, ela não chamava Lorena, pra você ver o tanto que mudou. É. Eu chamava Isabela. Inclusive, o projeto 50 dias eu tô nele. Você postou uma foto hoje. Eu vi. Em 18 dias eu perdi 6 quilos Olha de só, gordura. gente. Em 18 dias a Sara perdeu 6 quilos de gordura. Ganhei 3 de massa magra. E ainda tem quantos dias? 18. 42. 18 dias. 42, ela com Que 32, 42, 32 dias. Faltam 32 dias aí pra ela. Então, pessoal, entre em contato com a Romilda. Se você quer dar aquele trato mesmo no seu corpo e ter uma vida mais doutrinada aí na sua saúde, eles são a solução. E a Momentos Produções também é patrocinadora aqui do canal e ela tá com uma grande novidade agora, que é o Festival Verbalize. O Festival Verbalize é um festival de música que vai ocorrer no dia 11 de dezembro agora, a partir das 7h30 da noite. Vão ter bandas incríveis, vai ter um DJ incrível também. Você, a partir de 18 anos, é convidado da Verbalize, já pode adquirir o seu ingresso. E vai ser um festival muito incrível. Anote e Verbalize na sua agenda, que é um festival que vai ser anual, então ano que vem também vai ter. Então eles estão chegando agora para quebrar tudo aí, trazer uma cultura aí diferente para Manhuaçu, realmente resgatar essa cultura do rock aqui na cidade, né, do rock, do pop, e dar uma diferenciada um pouco no mercado. Então o Festival Verbalize, entre em contato com eles aqui. Momentos Produções vai fazer o dia 11 de dezembro seu dia inesquecível aí pra você. E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Minuto Jovem Podcast, nesse cenário aqui maravilhoso, que vocês venham pra cá, porque aqui ainda não está pronto, mas em breve estará. É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre para falarmos sobre coisas sérias. Quem diria eu falando coisa séria, né? Lorena Damasio. Eu pensei em Damasio mesmo, seu nome? É isso Damasio mesmo. não é muito incrível. Uma salva de palmas aqui para a Lorena. Isso aí, Lorena. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto muito honrada em estar aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema específico, né? A Lorena é católica, né, Lorena? E ela tem um papel muito importante na Igreja Católica. Pela convivência que eu tenho, aqui a droga chega desse jeito. Pode pegar lá, por favor, amor? Pela convivência que eu tenho com ela, ela tem um papel muito importante na Igreja Católica, ela realmente pega à frente. E eu também tenho um papel na Igreja Evangélica, tenho um cargo também na Igreja Evangélica, eu sou instrumentista, eu toco. E eu chamei ela pra gente conversar sobre essa diferença, né? Muito preconceito que existe entre os irmãos. Eu acredito que entre a liderança nem deve ter, mas entre os irmãos tem uma...
Antigamente, quando eu entrei na igreja, eu era muito afoita, né? Muita gente que... Você era dessa que... Pau. Eu era dessas que tacava a faca pra tudo quanto é lado, né? Uhum. Com o tempo, eu fui amadurecendo, fui estudando também. E hoje, eu não sou mais assim. Uhum. E eu vejo que é importante, né? De certa forma, essa união. Né? Não ficar tacando pedra. Porque eu acho que a nossa luta, ela não é entre nós, né? Com a nossa certeza. luta é contra... Não são contra homens de carne, né? Diz o apóstolo. Então, eu acho que no diálogo se resolveria com maior facilidade. Claro, Né? com Que hoje, certeza. por exemplo, antigamente, eu brigava e eu não conseguia ser amigo, né? Eu tinha essa dificuldade. Da Hoje não. discordância, entendi. Hoje não. Hoje já, né, desde aí 2019, mais ou menos, 2018, já é diferente. Hoje eu já consigo respeitar e eu já consigo também estar convivendo, ter amigos, vai na minha casa, eu vou na casa deles e convive. Temos as nossas diferenças teologais, mas convivemos. E eu acho isso muito bom, né? Porque isso ajuda até um ao outro. Com certeza. A viver o amor, né? Porque o amor não é entre pessoas iguais. E também a quem tá de fora, a ver, pô, dentro da própria igreja, o pessoal briga igual o cachorro, não vou não, eu vou ficar aqui mesmo. Então, o catolicismo ele é muito mais antigo do que a religião evangélica, né? O catolicismo ele vem... Qual o momento que foi essa separação, assim? Foi por conta de doutrina? Foi por conta de alguma coisa específica, você sabe? Então, nós, da Igreja Católica, acreditamos que a nossa igreja foi fundada por Cristo quando Pedro está conversando com Cristo e Cristo fala sobre essa pedra, tu edificarás a minha igreja, né? Legal. Porque desde então, a gente vê que Pedro, ele tomou a frente, né? Pedro era a liderança dos apóstolos, tanto o concílio ali que teve nos Atos dos Apóstolos, Jerusalém, Pedro que estava à frente, né? Então, Pedro tomou a frente e dali foi partindo a barca. Tanto que lá no Vaticano, né? Se você visita, coisa que eu nunca visitei, mas... Se você estiver no Vaticano, a galera do Vaticano que tá nos assistindo. Galera do Vaticano aí. O Papa que tá aí. Um abraço, Papa. Enfim, no Vaticano, quando você vai na igreja, se não me engano, de São Pedro Maior, no teto dela tem todos os papas, né? Tá. A começar por Pedro. Né? Então, desde sempre, a igreja foi fluindo dessa forma. Até hoje, né? Você vê, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, quando a gente vai falar de Papa Francisco, a gente fala sucessor de Pedro. Sim. Por tradição, né? Porque o chefe da igreja. Mesmo sentido. Né? Então, foi indo assim... E até Lutero, né, querer reformar. Né? Ele via coisas ali que ele não concordava e tudo mais. Pelo que eu estudei, ele nunca tentou um diálogo mesmo. Sim. Né? Igual tem um professor Felipe Aquino, ele tem um livro só sobre Lutero, que ele fala que, por exemplo, Lutero ele não queria ser padre. Ele foi padre por promessa, né? Com medo de ferir a Deus e não pagando a promessa, ele colocou uma vocação forçada nele mesmo. Ele foi por obrigação. Foi. Então. E quando você vai por obrigação, você querendo ou não, você quer expelir aquilo, né? Igual o seu corpo humano. O corpo humano, quando tem alguma coisa ali dentro que não tá compatível, vai botar pra fora. Então eu vejo que a forma que ele teve de fazer isso foi se revoltando. E a partir dali, ele foi para um lado, a igreja foi para o outro, tentaram, né, ali o Papa, os bispos da época, tentaram de certa forma, não, vamos com calma, mas foi o que aconteceu. E a partir dali que houve essa separação, essa ruptura, né? A partir de Martim Lutero. Né? Exatamente. Pô, interessante, eu não sabia que para vocês, assim, era nessa conversa com Pedro, né? Achei bem interessante. E você... O que você acha que causou esse sentimento no Lutero, assim, de... Cara, eu não concordo com isso aqui. O que ele não concordava? O que você acha que gerou essa... Exatamente, sabe? Alguma coisa específica? Porque tem essa de santos, de imagens, né? Na igreja protestante não tem e na católica tem. Você acha que isso foi o principal motivo ou tem outras coisas que... Até que a imagem mesmo, e a Virgem Maria, por exemplo, não é um problema para Lutero. Sim. Né? Tanto que na igreja luterana mesmo, é comum eles venerarem a Mãe de Deus, né? Como a gente, católico. Sim. E também é comum eles terem imagens. Só que eles não têm imagens de santos. Como que é essa questão das imagens na igreja católica? Quem são os santos, por exemplo? O que diz o santo? Por exemplo, São Paulo. Estou inventando que eu lembrei de São Paulo. Quem é São Paulo? Por que é São Paulo? Como é que funciona isso, essas coisas assim? Como que alguém vira santo?
Como que alguém vira santo? Explica-me. Eu posso só fazer uma observação? Faz. Porque eu já fiz essa pergunta para uma pessoa da Igreja Católica, então eu vou te dar a resposta que ela me deu e você fala se é isso ou não. Vai lá. Os santos seriam pessoas que tecnicamente são normais, mas que dedicaram a sua vida toda ao Evangelho e afins, às obras da igreja. E aí, por elas doarem a vida delas para a igreja, elas tecnicamente se tornaram santos. Mas santo seria, tipo assim, só como que eu falo? Não porque a pessoa é santo, como Jesus foi, mas Sim. separado, uma pessoa, enfim, que se doou mesmo para a igreja. Eu tinha mais ou menos isso. A forma que as pessoas explicam é assim. Uhum. Mas eu diria que santo é aquele que soube viver o amor. E o catolicismo, o protestantismo, o cristianismo é baseado no amor, né? Então, por exemplo, igual a gente estava falando da época medieval, né? Que todo mundo vai... Misericórdia. Pode tirar dele. Eu mantei. Sou muito expressiva, eu vou sair batendo. Pode tirar dele, não é problema não. Não, deixa ele aqui. Só deixa aqui, né? Enfim, por exemplo, eles falam, mataram muita gente e tudo mais. Igual eu falei, existem lados da história, né? Então, por exemplo, mataram. Joana d'Arc morreu, né? Entrando nessa questão dos santos. Tá. Joana d'Arc morreu, queimada na fogueira. Morta por um bispo que foi, logo depois, condenado como herege. Uhum. Não morreu, não. Ninguém matou ele. Porque, tipo assim... Pessoas que morreram mesmo na história, a história não tem muitas pessoas que morreram. É uma faixa muito menor, que as pessoas às vezes falam, milhões de pessoas morreram, mas de onde que elas tiraram isso? Uhum, É comum, você vai numa aula de história hoje na escola, e eu escutei de todos praticamente os professores de história que eu tinha, que a Inquisição matou milhões. Quando, na verdade, você vai pegar o documento histórico, você não vê muito bem isso, né? O professor Felipe Aquino, ele tem História da Igreja, parte 1, 2 e 3. Na parte 2, ele fala justamente sobre a Idade Média. Uhum. E lá ele mostra documentos que mostram, né? Isso não aconteceu. Esse bispo, ele foi mandado embora, né? E ele fez por raiva de Joana. Ele não fez porque Joana era herege. Foi por pessoal. Raiva, né? Por exemplo, o Tribunal da Santa Inquisição da época. O Tribunal da Santa Inquisição, ele era uma forma de justamente tentar frear o Estado, porque o Estado que matava. Tá. E o Estado e a Igreja estavam junto. Uhum. Então, se o Estado e a Igreja estavam junto, consequentemente, eles sempre vão falar, não, a Igreja que matou. Mas sempre esquece que o Estado tá junto com a igreja. Então, tipo assim, Joana d'Arc, ela logo depois foi promulgada santa, canonizada, né, que nós falamos. Por quê? Porque ela soube viver o amor, né? Joana, ela quis ir pra guerra e ela quis viver aquilo. E naquilo, ela viveu o amor. Uhum. Então, quando Jesus, ele fala, né, que é o amor que é o centro, é o amor que é o centro da santidade. Por quê? Quem ama vive todos os outros mandamentos, né? Na igreja a gente aprende que os mandamentos, eles são hierárquicos. Se você vive o primeiro, você não vai cair no resto. Você vai honrar seu pai e sua mãe. Com certeza. Você não vai matar, né? Matar, tipo assim. Nem se você não amar, você não... Você não vai matar, né? Você não vai cobiçar a mulher do próximo, né? Você vai santificar o dia santo. Então... é na hierarquia do amor. Então, as pessoas que foram santas, elas viveram esse amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não fez nada. Se você ler a história dela, ela viveu dentro de um Carmelo, atrás das grades, porque a vocação dela era viver no mosteiro, como carmelita. E Santa Teresa do Menino Jesus, nos escritos delas, todos ela falavam viver de amor. Tem um poema que fala: minha vida é um brevíssimo instante, logo ela vai passar. Tu sabes, ó meu Deus, eu tenho somente o hoje para te amar. Então eu vou passar o meu céu fazendo um bem nessa terra. Qual o maior bem que eu posso fazer se não amar? Sim. Então, o quesito santidade é o amor. Entendeu? Então, quem muito ama, muito perto de Deus está. Porque vive o Cristo, né? Viver pra mim é Cristo e morrer pra mim é lucro. Cristo foi amor, né? Mas aí, por exemplo, foi promulgada santa pessoa. Uma pessoa, né, que existiu, tal, não. Essa pessoa, ela
se torna uma pessoa que eu posso orar para ela, ou a única intercessora, segundo vocês, é a Maria? Como que é? Então, Eu posso orar para essa pessoa, por exemplo? Isso que eu não, às vezes eu não entendo. os que eu termos não são entendo muito de- parecidos. Como Faz que é? confusão. Porque quando você fala intercessão, assim, causa uma certa confusão, né? Na verdade, os santos, a gente considera o seguinte. Tentar desenhar aqui, igual quando eu vou passar a formação, eu faço. Lá em cima, muito longe de todos nós, está Deus. Sim. Né? Nós estamos lá embaixo, achando o pré-sal de tão baixo que nós estamos. Porque nós estamos longe de Deus. Deus é perfeito, né? Quem sou eu para estar perto? Ele, com sua misericórdia, aproxima de nós. Mas com sua misericórdia. Se ele não fosse misericordioso, certamente era literalmente Deus no céu e a Lorena nessa terra. Então Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Então, se a gente for olhar na hierarquia do céu, como o catolicismo vê isso? A gente vê que Maria, ela tem um certo privilégio sobre nós. Sim. Até porque o anjo Gabriel não apareceu no meu quarto aos meus 15 anos de idade para virar e falar: ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Não apareceu. Ele apareceu para uma mulher simples, lá jogada lá, que ninguém provavelmente nem lembraria dela, e disse a ela que ela seria mãe do Salvador, né? Mãe do Yeshua, mãe do Deus conosco, Emmanuel. Então, no catolicismo existe um dogma que chama Maria, Mãe de Deus, né? Seguindo a hierarquia da Santíssima Trindade, que Jesus é Deus. Sim. Deus, Filho, né? Então, Maria é Mãe de Deus, Filho. Sim. E ela tem maior intimidade, até porque dos 33 anos de vida do Cristo, 30 ela viveu sozinha com ele, né? Que é o período que ela não está na Bíblia, né? Essa fase da apresentação de Jesus no templo ali, depois que ele se perde, até a primeira aparição dele ali, que nas bodas de Caná, por exemplo, tem um período de 30 anos praticamente. Né? Se olhar que Cristo morreu aos 33 anos, como alguns teólogos dizem, 33, 34, então 30 anos Maria viveu com Jesus a todo tempo, né? Santo Agostinho diz que ela é a forma Dei, né? A forma de Deus, porque Deus foi formado no seu ventre, não por mãos humanas. Então Maria, ela não está perto de Deus, mas ela está mais perto que a gente. Tá, entendi. Não sou taticana. Eu acho que eles foram campeões, hein? Então Maria, ela não está no mesmo lugar que eu estou. Eu não formei Deus. Não formei o Cristo. Então, Maria, ela está um pouquinho mais próxima. E os santos estão mais embaixo. Mas ainda não estão no nosso nível, no caso. Não, porque eles já estão no céu. Nós estamos na terra. Porque morreram. E o que acontece quando alguém morre, assim, na santidade? Então, né, nesse ponto de vista. A igreja, ela ensina do céu, do inferno, do purgatório. Não sei se já ouviu falar. No catolicismo, a gente acredita que o juízo final é após a morte. Então, individual? Individual. Eu não sabia. Após a morte. Então, por exemplo, eu morri, eu não vou dormir. Que eu acredito vai direto pra onde eu tenho que ir. Né? Então, por exemplo, por que a gente fundamenta isso no bom ladrão? Jesus, que estava naquela cruz, ele vira e fala com aquele bom ladrão que pediu perdão, né? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, a gente acredita que Jesus não falaria isso de modo metafórico. Com toda certeza. Se ele morreu, ele vai pro paraíso com Jesus. Então, se eu morri, eu também vou para algum lugar naquele exato instante. Porque a minha alma, ela se desprende do meu corpo. Meu corpo vai ficar aqui apodrecendo e a minha alma, ela vai. E aí ela pode ir pro céu, pro inferno ou pro purgatório. O purgatório é o lugar, né? O próprio nome fala purga, né? Que você vai purificar, no latim. O significado dele é purificação. Então é aquele momento que, por exemplo, talvez existem santos que vão direto pro céu. Existem, né? Por exemplo. Esse cara aqui foi foda. Não precisa passar por ele. Te cito um. Diga. São Francisco de Assis. Não sei se você já ouviu falar. Não. Já ouvi falar, mas a história não sei. Tipo assim, vou resumir, porque a história dele é muito parecida com Lutero. Difere da forma que ele lidou com o problema, entendeu? Porque São Francisco de Assis, ele também via problemas na igreja.
Eu não lembro qual ano. 1000 e alguma coisinha, eu acho. Não lembro qual que é o ano certo. Mas Lutero também viu ali que existiam problemas e que resistiu por quê? A igreja é feita de homens, né? Então, você falar que ela é perfeita, né, aqui nessa terra, não como instituição, mas ela não é perfeita feita com mãos humanas, né? Porque nós erramos. Então, São Francisco de Assis, ele viu que tinha muitos erros ali. E São Francisco, ele tomou a iniciativa de ir até o Papa para resolver os problemas. Então, ele não se revoltou, se rebelou e falou, não, eu vou aqui seguir a minha linha de raciocínio e vou deixar a Igreja Católica para o lado. Não, a ideia dele era reconstruir, né, literalmente, a Igreja para voltar para ela para aquilo que é o ponto. Qual que é o ponto? O amor, a vivência do Cristo, o amor, vamos dizer assim. Então, São Francisco de Assis, né, parafraseando aqui, Santa Teresa d'Ávila, que é uma santa que explica sobre as moradas do castelo interior. É as moradas da alma, dizemos assim. Quanto mais alto você tá, mais perto de Deus você tá. Mais íntimo. São Francisco de Assis era esse cara que dizem estar na última morada. Né, ele recebeu as chagas mesmo do Cristo, de mística mesmo. Ele era muito místico. Tipo o Padre Pio. O Padre Pio já é da nossa época, 1960 e bolinhas ali, estava ele. Inclusive, tem fotos que mostram as chagas dos braços, das mãos, e que não foram coisas que homens criaram. Porque quando você está num processo de canonização, que é para virar santo, de altar, vamos dizer assim, porque, obviamente, existem muitas pessoas que morreram em grau de santidade, mas que não foram conhecidas. Sim. Pessoas do nosso lado aqui e tudo mais, né? Então, o Vaticano, ele pega cientistas que não são cristãos. Quem avalia se uma pessoa realmente é mística, vamos dizer assim, se aquele milagre que aconteceu ali pela oração dela foi ou não foi, ou não é comprovado, vamos dizer assim, é um milagre, um milagre, não tem explicação, são cientistas ateus. Isso é muito interessante. É exigência. A pessoa ali. Exatamente. Porque partido. Se eu colocar ali um cristão, obviamente eu vou tomar um partido. Com toda certeza, porque quando a gente vê uma situação, automaticamente o cristão vê uma coisa, tipo assim, extraordinária e já fala, é um milagre. Imagine só um cristão cientista, né? Então, exatamente. Verdade. Entendeu? Então, por exemplo, Padre Pio, assim como São Francisco de Assis... que Deus criou o mundo. Ele vai comprovar de todas as formas. Exatamente. Então, ele vai arranjar a forma de comprovar isso. Então, isenção. Os cientistas que avaliam, por exemplo, que foi lá avaliar as chagas, né, que foram os furos de Jesus, que Padre Pio teve, que também é um santo, né, ele faleceu e foi canonizado aí uns anos atrás, São Padre Pio, os cientistas, eles falaram, isso daqui não foi feito por mãos humanas. Não tem como uma pessoa, ela sair rasgando a pele dela, rasgando o peito dela, né, porque a chaga que o soldado abriu também ele recebeu, e não ia furar o pé dele, vou furar aqui rapidinho aqui, meus. Tipo assim. E, né, por esse ponto de vista, se fosse algo forjado, porque com toda certeza, pelo que você está me falando, provavelmente alguém pode ter tentado forjar isso. Não, vou fazer isso aqui para tentar forjar. Se fosse algo físico, poderia ter sido comprovado cientificamente, né? Exatamente. Uma lança pra tentar assimilar o corte. E outra, na hora que ele tá morrendo. Aqui, uma lança, pelo amor de Deus. Porque não é algo que ele já tem, né? Arruma uma lança aí, eu já vou morrer aqui com uma lança. O cara anda com uma lança, com um cravo, né? Exatamente. Não, tipo assim, é milagre. Até porque as dores, igual eu li o livro de Padre Pio, eu sou muito devota dele, a história dele é muito forte pra mim, porque eu sou muito brincalhona. E ele era um santo muito brincalhão. Quem vê foto acha que não, mas quem vai lendo a história vê que é. Então eu gosto muito da história dele. Quando ele recebeu essas chagas, foi em um único momento, na hora. Ele estava em oração, olhando para a cruz, e quando ele voltou, né, que ele entrou em êxtase,
você sai de si, vamos dizer assim, porque você tá tão elevado ali na sua oração e tudo mais, que você... Parece que você não tá aqui mais, né? Nunca vivi isso. Um dia eu quero viver, mas... Naquele momento, na hora que ele voltou, os freis já estavam em volta dele e viram que ele tava lá. Até porque, tipo assim, ele não ia conseguir fazer isso em 5 minutos. E naquela época, muitas pessoas que não gostavam dele tentaram falar que ele tacou ácido na mão, no pé, pra rasgar, mas tipo assim... Então é um processo durante a morte, assim, processo após a morte. Mas também teve essa investigação dele, no caso, porque ele começou a chamar muita atenção. Uhum. Então a igreja, como forma de ser de pudor mesmo, foi averiguar o caso pra ver ali, né, tipo assim, não. O que é isso, né? Quem que é esse homem aí? Até pra ver se havia verdade. Porque, querendo ou não, as pessoas, quando elas veem uma situação dela, elas vão ao encontro. Pelo que até onde eu entendi, essas pessoas, elas estão em um nível maior do que o nosso, pela experiência delas na Terra. E essa questão do individualismo, pra mim, é novidade, eu não sabia. Que existia essa hipótese, né? Porque, querendo ou não, são coisas que, do nada, eu posso descobrir que... Eu já pensei nisso. Cara, imagina se hoje eu descobrir que tudo é mentira. Já pensei nisso, eu acho que todo mundo já pensou nisso. Todo mundo. Pra mim, se hoje eu descobrir que o cristianismo, independente de religião, é mentira, a minha vida acaba. A minha vida é... Cara, porque pra mim perde todo o sentido. Imagina você descobre hoje que é tudo mentira, que Deus não existe. As coisas podem mudar. Hoje, amanhã a gente pode descobrir que eu pregava uma coisa... Você mesmo falou que você era radical, hoje você não é mais. Então a gente... passa por processo. Amanhã eu posso descobrir que não era bem assim. Aí eu posso descobrir que não, pô, realmente existe alguém que intercede por nós. Genericamente falando, eu posso descobrir isso amanhã. Da mesma forma que você pode descobrir amanhã que não. Então, se a gente for olhar com base nesse julgamento individual, o que você acha desse julgamento aí da volta de Jesus, no arrebatamento? Você acredita nisso? Não acredita? Como é que é? Eu acredito na volta, óbvio. Jesus vai voltar, mas eu acredito que não haverá uma segunda chance. Acho que a volta é uma volta definitiva. É o que a Igreja Católica pensa, né? Okay. Muita gente, muito evangélico também acredita nisso. Sim. Tipo assim, a gente não acredita que as pessoas vão dormir e vão esperar. Igual eu te falei, morreu... Também pro cara tá dormindo tanto tempo, imagina. Eu dormi no ano 1 de... E o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Pra mim, um dia... É um dia, mas para Deus um dia meu vai ser 1000 dias dele. Então, não acredito que as pessoas elas vão assim morrerem e vão dar uma esperada aí, viu, querido? Me espera rapidinho ali. O cara tá esperando alguns 1000 anos ali eu voltar, né? Eu acredito que vai, né? E quando Jesus voltar, isso já vai ser definitivo. Quem for para ir pro inferno vai pro inferno. Quem não for vai pro céu. Inclusive as almas do purgatório que ainda estão se purificando ali, né, para poderem irem santas pro céu, também irão subir junto com o restante. No caso, a segunda chance que você acredita seria do purgatório. Não, porque quem tá no purgatório vai pro céu. Ah, tá. Porque ele tá ali para se purificar. Santo, no caso. Seria para ir pro céu mesmo. Porque é como se fosse, tipo assim, igual tem São Francisco de Sales, ele fala da teologia dele de Filoteia, que é uma introdução à vida espiritual, que ele vai ensinando as pessoas, ele fala, assim como no inferno, as pessoas que estão no purgatório, elas vão queimar naquilo que foram as áreas da vida dela que elas mais pecaram, né? Vamos usar aqui os sentidos. Eu pequei muito no toque, vai queimar. Pra purificar, porque o fogo purifica, o sentido do fogo, né? No caso do inferno, não. É um castigo eterno. Foi pro inferno, acabou. Né? Mas o purgatório é esse momento que você vai ali purificar daquilo que você não fez na terra. Né? Então, por exemplo, os santos, eles buscaram nessa terra o purgatório de vida deles. Entendi. Então entendeu? Já não tem nada pra ser resolvido, né? Vamos dizer assim, né? Não. Seria mais ou menos tipo assim, vou morrer aqui... Meu juízo final. É muito difícil eu afirmar, eu também não acredito piamente nisso, que as pessoas estão descansando. Mas eu também não acho que elas estão no céu. Diretamente não sei. Porque também a Bíblia fala que prepararei um caminho, que preparei um lugar para que você venha, né? Uma coisa assim. Então eu acho que esse lugar
talvez ainda não esteja, ainda são coisas que irão acontecer. A gente fica tão preso assim em aprender sobre coisas que irão acontecer, né? Eu não me prendi a isso, eu me preocupo muito mais em ganhar almas, sabe? Então, me critique, me julgue, fala o que você quiser. Eu tô preocupado com outra coisa, sabe? Com a minha salvação. Então, tem coisas que eu adoro, cara. Adoro Apocalipse. Eu fico lendo sobre a tribulação, eu adoro. Fico imaginando, eu falo assim, Deus, eu queria só ver um pouquinho, porque eu sou muito... Cara, eu trabalho com criação. Eu queria ver, assim, os efeitos especiais sem o computador, entendeu? Acontecendo. Sem cenas de filme, Sem realidade, cena. por favor. A minha visão é que vai ter sim uma segunda chance. Quem não teve oportunidade também. Porque vamos supor, o cara que tá lá num país, que no país dele já chegou a palavra, mas ele nunca ouviu. Ele vai ficar... Porque ele não vai morrer. Ele não morreu. Se o arrebatamento existe, contando que o arrebatamento é real, é muito injusto arrebatar todo mundo e não levar o cara que nunca ouviu e deixar ele ali só porque ele não ouviu. Né? Porque entra na ignorância. Eu acredito que a ignorância não é pecado. Com certeza, também acredito Eu piamente acredito nisso. que os ignorantes, eles ganharão o reino dos céus. Com toda certeza O também. que seria ignorância? Supor. Pra você, Não sabe. Vamos supor, países islâmicos. Ninguém tem contato com o evangelho porque eles matam as pessoas que vão lá para pregar o evangelho. Né? Diariamente a mídia não fala, mas cristãos morrem. Caraca. A cada hora Mas eles morrem. não sabem o que eles estão matando, não. Quem sabe é uma coisa. Agora, por exemplo, uma mulher que lá não tem acesso a praticamente nada. Como é que eu falo que uma pessoa dessa não vai pro céu? Não é culpa dela, né? Então, tipo assim, a igreja acredita que os ignorantes, eles não vão pro inferno. Também acredito nisso. Eu, por exemplo, a gente até, numa pregação que eu fiz uma vez, eu falei, não condene as pessoas. Até porque isso não é minha função. Né? Não condene porque quando você chegar no céu, você vai dar de cara com muçulmano, você vai dar de cara com ateu, que às vezes não é ateu, não é porque quer, mas porque carece de informação, né? Então você vai dar de cara com pessoas que não são cristãs. Budistas, países asiáticos, que não têm muito contato com o evangelho. Você vai falar que a pessoa vai pro inferno? Ignorância ela é uma palavra só, mas que ela tem vários sentidos. Sim. Então, assim, as pessoas, sim, que não tiveram a oportunidade de ouvir, acredito que sim, poderão ser salvas. Sim. Mas aquelas pessoas que, deixa eu falar de Jesus pra você, não quero. Elas não querem porque elas não querem. Mas não depende, não. Porque... Por que eu não quero? Deve ter um motivo de por que eu não quero. Talvez a pessoa chega aqui na porta da minha casa pra falar de Jesus pra mim. Só que na minha família, o meu pai, se eu ouvir de Jesus, ele vai me espancar. Minha mãe... Tipo assim, eu não... Por conta de alguma história... Não, mas aí eu não acredito, não. Eu acredito que depende. A pessoa... Ou ela não quer por um motivo... Ou ela tá negando ali por alguma coisa que é maior que ela ali. Uma ordem superior. Eu não você quero entra que na entre questão nenhum... do trauma da pessoa. Nesse caso da pessoa... Não sabe... Tipo assim... Pô, eu não posso te receber aqui em casa. Falando, tipo assim... Se ainda existe isso, né? Se existe... A pessoa não tem culpa. Eu acho que entra na ignorância também. Eu acho que ela não negou porque ela quis. Acho que entra misericórdia. Mas não seria uma ignorância igual a gente tá falando. Porque pra mim o ignorante é aquela pessoa que não sabe. Não sabe Se a pessoa ela sabe um tiquinho... Ela já ouviu falar. Aí ela tem que ter o interesse. Ah, perfeitamente. Porque isso parte do meu ponto de vista. Igual, eu até 2016 não era frente da igreja, muito menos ia na igreja por amor. Ia porque eu era obrigada. Porque, né, todo mundo que é cristão aprende assim, domingo é dia de ir na igreja, né? Algumas denominações protestantes eu acho que é sábado. É domingo, sábado, segunda. Tipo assim. Então, tipo assim, o dia santo eu não posso faltar à igreja. Então, não faltava à igreja. Mas eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Né? Tem todo um rito, uma liturgia dentro da missa, mas eu estava ali no piloto automático. Ajoelhava, todo mundo ajoelhava, tudo mais. Quando eu comecei a estudar, foi porque deu um pitada de interesse. E você acha que se você continuasse nessa pegada, ia mudar alguma coisa no seu futuro? Sei lá, nem se eu estaria viva, sinceramente.
Não sei, porque era uma vida muito vazia. Era uma vida de obrigações, obrigações, obrigações e só obrigações, e eu ia fazer as coisas por obrigações e não fazia nada por amor. Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar, eu vou porque eu amo. Se eu não gostasse do lugar que eu trabalho, eu não estaria nem aí de ficar desempregada. Né? Tipo assim, se eu estivesse com necessidade ou não, eu me desenrolaria pra fazer o que eu amo e tentar ganhar dinheiro com aquilo. Então, hoje, por exemplo, eu tô na igreja, tô de frente, faço várias coisas, ministério de música, ministério de pregação, tô ali vivendo as coisas dentro do meu grupo de oração e por amor. O que me motiva é o amor. Com certeza. Então, por exemplo, a pessoa, uma hora da minha vida teve um tico de interesse. E esse interesse me fez querer aprender. Quando eu aprendi, eu falei, não, é isso que eu quero viver pra minha vida. Legal. Né? Eu já passei por uma experiência assim, que eu vivi muito tempo nessa obrigação, e eu mesmo, É um piloto automático, tem eu uma não música, me né? conhecia, e não conhecia a Deus. Não conhecia, eu não sabia quem ele era, não sabia orar, eu orava um robô, tipo, grandioso Deus eterno Pai. Tipo assim, nada de errado com isso, ainda oro assim. Amém, amém. Amém, amém. Glórias. Adeus. Glória a Deus. Daciolo Second Turn. Oh. Eu vivi isso. E quando eu percebi, porque a gente não percebe por um tempo, quando eu percebi que eu tava no piloto automático, eu quis mudar. Porque eu tocava de segunda a segunda na igreja. E eu pensava, o que eu ia fazer naquele solo, naquela hora. Mas eu não... A última coisa que eu pensava era se eu estava agradando a Deus ou não. Porque eu virei o piloto automático. Quando eu percebi isso, eu falei assim, não, cara, que isso? Quem eu sou? O que eu quero é levar para as pessoas quem eu sou, o que Deus fez na minha vida. Cara, quando eu me conheci, eu passei a pensar assim. Quando eu conheci a Deus, porque Deus ele não fica preso a isso. Mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, sabe? Até porque são religiões irmãs, vamos dizer assim. Uns irmãos meio brigados, uns irmãos meio brigados. Mas eu tenho muitos amigos católicos, cara, muito. E eu não vejo diferença, cara, entre mim. Eu tenho um projeto com o Herbert de música. Cara, e eu amo o Herbert é meu irmão. Inclusive, ele me falou sobre um santo uma vez. Você vai saber quem que é. Que eles viraram ele de um lado pro outro, assim, no fogo, assim. São Que ele Lourenço. falou assim, São Lourenço, não foi? Que você falou São Francisco, eu lembrei. São Francisco, São Lourenço é... Francisco, Lourenço? Sabia isso? Quando eu estudo a história de São Lourenço, eu lembro de 1 Coríntios 13. São Lourenço é daqui, não é? Eu paro, padroeiro. Né? O amor é paciente, caridoso, tudo suporta, tudo crê. E, cara, você que tá assistindo a gente aqui, que você seja abençoado também, independente da religião que você quer, se você não quer também, né? Deus é pra você, é pra mim, é pra ela. E a gente busca, eu vejo a igreja como um lugar de comunhão, apenas. E que, conversei com o pastor aqui a outra vez, uma coisa que eu acredito é que a salvação não é algo que você perde com facilidade. Que quando você é salvo, quando você aceita a Cristo, para você perder isso, você tem que deixar de crer em Cristo. É o que eu Pecado creio. contra o Espírito. Que é a blasfêmia contra o Espírito, né? O único Blasfêmia. pecado que não tem perdão. Muitos cristãos acreditam que você não pode fazer nada, você não pode ouvir uma música, você não pode fazer nada que seja perder sua salvação. E, pô, velho, tem tanta coisa mais importante do que isso, do que essas coisas, cara. Tem gente passando fome, tem gente jogada na rua, e gente realmente precisando de ouvir do Senhor. Você acha que Deus está preocupado realmente com o que eu falei aqui agora e porque eu sou crente? Não, velho, eu acho que o que ele mais está preocupado é com pessoas como nós, jovens como nós. A Lorena tem minha idade. Quantos anos você tem? 21. 21, eu tenho 22. Não é mais aqui, ó. Pessoas como nós que estamos tentando levar a palavra, né, e o amor para as pessoas. Não tem nada a ver com ecumenismo, não tem nada a ver com isso. Mas a igreja, cara, tanta coisa errada dentro da igreja, de todas as igrejas, tantos pecados assim, cara, que eu vou me preocupar que eu tô conversando com alguém que não é da mesma religião que a minha. Eu não acredito que não tenha diálogo, né? Igual
Eu acho a igreja importante. Aham. Por exemplo, a igreja católica, ela tem muitas regras. Provavelmente você já ouviu falar de muitas. Nunca ouvi falar de Tipo, regras. não da igreja sei. católica. Regras que eu falo, tipo assim, coisas que a gente vive e que, sendo católicos, eu preciso viver. Uhum. Tá falando, por exemplo, é da carne na sexta. Tá, eu queria falar sobre isso. Queria entender. Por exemplo, a carne na sexta. Sexta-feira, o católico não come carne, porque é o dia que a gente faz memória da paixão de Cristo e que a gente oferece uma penitência em comum como igreja. É um sacrifício. Um sacrifício jejum. em comum. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, domingo, por obrigação, o católico vai à missa. Uhum. Nem todo católico pode comungar, né? Que aí, que comungar seria a Eucaristia, a hóstia, né? A transubstanciação ali, a gente acredita que é o próprio Cristo. Então, estando em um pecado grave, eu não posso. Mas aí isso é o julgamento que eu faço. Ou eu tenho Exame que falar de consciência. Perfeitamente. Eu faço meu exame de consciência e aí a gente segue, busca confissão, que é com o sacerdote. Eu só me tornei católica quando eu estudei minha própria fé. Antes eu vivia no piloto automático. Sei que o piloto automático vai me levar. Eu devia sorrir. Essa música é muito boa. E ela fala exatamente isso. Por quê? Você vai... Por que você vai na igreja? Por que você não come carne na sexta? Por que todo domingo você vai à missa? Por que você procura o padre para ir confessar? Antigamente... Não, pode ser. Mas antigamente, eu não ia saber responder. Tô vivendo isso daqui porque... Tradição familiar. Meu pai e minha mãe vivia. Meu pai e minha mãe viviam vivo. Hoje não. Você me pergunta, por que eu me confesso? Eu vou saber o porquê. Por que eu não tenho vergonha de ir atrás do sacerdote para falar aquilo que são as minhas misérias? E pedir a ele o perdão, né? Por que eu comungo? Sei te responder. Por que eu acredito que Jesus está vivo em corpo, sangue, alma e divindade naquela hóstia? Eu sei te responder. Antigamente eu não saberia, então eu acho extremamente importante você estudar. Né? Porque, igual a gente fala, o catolicismo hoje, ele tem um número enorme de fiéis. Mas a maioria não sabe nem o que tá fazendo. Com certeza. Não é julgando, sabe? Não, tipo assim, não entendam isso, eu... mas é porque ele... É tradição familiar. Mas é uma visão que eu tenho, por exemplo, você falou das regras e tal. Na igreja evangélica, nós não temos um papa. Uma pessoa maior e tal, que... Não, isso aqui é a base teórica, né? Não sei se é assim, você me fala. Mas aí todo mundo tem que seguir a isso. Eu não sei se também é assim. Pelo que eu vejo de fora, todas as igrejas têm mais ou menos o mesmo ensinamento, né? Tal. Na igreja evangélica, cada igreja tem as suas próprias convicções. A igreja batista tem a sua convicção, e a outra igreja tem a convicção, a Deus é amor, tem a assembleia. Então, cada igreja é de um jeito. Então não tem meio que um estudo da religião em si. Tem um estudo da palavra só. Não tem uma... Para você ser evangélico, você tem que fazer isso. Entendi. Definitivamente não tem. Na igreja que eu era, não podia ter tatuagem. Na igreja que eu sou, pode. Então tem essas diferenças. E não é uma diferença. Não existe. Tem pessoas que a gente admira, que a gente gosta, pastores e tal, mas... na nossa visão, não são melhores que a gente em nada. E eu vejo realmente que no catolicismo existe essa... Não sei se é hierarquia que fala. Sim, hierarquia. Hierarquia, não é? Que tem uma base e todo mundo vai seguir isso. Porque cada igreja, né, do protestantismo tem uma doutrina, vamos dizer, diferente. Exatamente, é uma doutrina. Exatamente, sim. E muitas vezes acontece... De uma igreja condenar a outra. Não, aquela igreja ali não é Deus, não. Tipo, na igreja católica, o que, tipo, se você for na missa no domingo, ou em qualquer dia da semana, aqui na São José, que é a paróquia que tem aqui é São José, né? São José. E você for na São Lourenço, no Bom Pastor aqui da cidade, ou se você for na Praça de São Pedro, no Vaticano, você vai escutar a mesma palavra, a mesma liturgia, tudo igual. É muito organizado. Não porque o Papa mandou. Entendi. Mas por tradição, né? Porque igual na igreja tem 3 pilares. A tradição, o magistério e a palavra. Sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada palavra. Escrituras. Né? Então, por exemplo, cada uma tem sua importância e as 3 vivem em comunhão. Por exemplo, Sagradas Escrituras é aquilo que foi escrito. Né? Tudo aquilo que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, o Antigo Testamento, como que era antes, como que foi depois, aquilo que é a previsão para o futuro, né? O Apocalipse, o livro metafórico, que são os Pentateucos ali, tudo isso está nas Sagradas Escrituras.
Só que, por exemplo, no final da carta de São João, ele fala, no penúltimo versículo, se eu não me engano, nem tudo deu para escrever aqui. Muita coisa ficou na forma oral, vamos dizer assim. É daí que sai a tradição da igreja, igual as pessoas falam, mas como é que vocês sabem tanta coisa sobre Maria, por exemplo? Ela nem aparece na Bíblia. Você vê que Maria é uma mulher silenciosa na Bíblia. Ela aparece ali em Lucas 1, ela aparece em João 2, que é as bodas de Caná, e ela aparece nos episódios da cruz. E em alguns episódios variados ali, que ela aparece no meio do nada perguntando cadê Jesus, né? E de onde a gente tira isso? Né? Não é de qualquer lugar. Com certeza. Isso entra na tradição. Né? Por exemplo, se a gente olha na tradição, os primeiros cristãos eles já tinham a iniciativa de venerar Nossa Senhora. Não é adoração, né? A gente não adora. É veneração. É como se fosse uma admiração por uma pessoa que existiu e tal. É olhar pra ela e querer ser como ela. Perfeitamente, uma inspiração. Porque uma inspiração. Entendi. E a gente também acredita que a gente pode pedir a ela que ela pedirá a Jesus. E Jesus, como intercessor, pedirá ao Pai. Entendi. Entendeu? Que na palavra fala que Jesus é o único intercessor, de fato. Mas, para chegar até Jesus, nós acreditamos que nós podemos contar com a Maria. Nesse meio caminho aí, Entendi. tô precisando daquilo lá, você me ajuda aí, entendeu? Entendi, então, tipo assim, isso tudo veio da tradição. Veio justamente ali dos primeiros séculos, que os apóstolos ali, tudo que não foi escrito, que tem naqueles papéis lá, papiros, né? Documentados e tudo mais, que foram feitos em lápides mesmo. Tinha Santa Mãe de Deus, rogai por nós. São coisas normais, né? Então, tem a tradição e tem o magistério. O que é o magistério? Por exemplo, São Tomás de Aquino, já ouviu falar? Não. Santo Agostinho? Já. Santo Agostinho, então, vamos a ele. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram santos que fizeram a doutrina. Né? Muito do que eu tô falando pra vocês aqui, esses caras estudaram, mas estudaram demais da conta na época deles. E outras pessoas, outros sacerdotes foram estudando, até chegar no ponto que falar, não, isso daqui é verdade de fé. Ou seja, isso daqui é imutável. Que seria um dogma. É isso que eu ia te perguntar, se era imutável. Imutável. Aí o Papa vai lá, como chefe, né? Igual Pedro lá no Concílio de Jerusalém, que tá em Atos alguma coisa que eu não lembro. Sou muito ruim pra lembrar onde tá. Eu sei te falar que tá, mas se você me falar onde está, não me pergunta. Mas tá lá em Atos, que é o Concílio de Jerusalém, que tá escrito. Lá Pedro, ele toma a decisão final. Então o Papa, na sua figura de Pedro, ele vai sentar numa cadeira que chama ex-cátedra, vai sentar e vai falar, eu promulgo esse dogma. É uma verdade de fé. Católico acredita. Né? Não tem como eu ser católica e não acreditar que Maria não é mãe de Deus, por exemplo. Porque é um dogma. Maria, mãe de Deus, que é Theotokos, em latim, que é o nome, na época do concílio lá, que eles estavam discutindo e tudo mais. Foi isso. Então, tudo na igreja é baseado em muita discussão, até chegar... pancadaria, inclusive, né? Papai Noel, vamos lembrar que São Nicolau já deu várias bofetadas na cara de Ário. O arianismo, que é uma heresia, não sei se você já estudou, mas Ário tava lá falando um monte de bosta e São Nicolau foi lá e meteu a mão na cara dele. Se você pesquisar São Nicolau no Google, a imagem que vão trazer pra você é justamente dele batendo na cara de Ário. É muito massa. Então, tipo assim... em concílios decidem, muito estudo, tipo assim, igual pra chegar no Maria Mãe de Deus, teve pessoas que viraram e falaram, não, só que se você nega que Maria é Mãe de Deus Filho, você tá falando muito pertinho, eu acho. tá bom. Se Maria é Mãe de Deus Filho, então quer dizer que ela continua sendo Mãe de Deus. Pra nós é um dogma imutável. Entendi. É isso que eu creio. Mais ou menos assim, tipo, falando de Maria, mas posso falar de inúmeras outras coisas, igual que a gente acredita que Jesus está na hóstia consagrada de fato, né? Porque quando Jesus ele eleva o cálice, eleva o pão ali, o vinho, ele fala, isto é o meu corpo. Entendeu? Então nós acreditamos que de fato aquilo é. E foi algo que a tradição a hóstia é como se fosse a ceia, né? Por nome, né? Como se fosse a ceia na igreja evangélica, né? Só que diferencia nisso, que pra vocês é como se fosse uma representação da ceia. Mais ou menos. Tá, entendi. Pra nós não é. Então, por exemplo, se você chegar na igreja ali agora, vai ter um cantinho que vai ter uma capelinha
vai ter uma luzinha vermelha acesa e vai ter tipo que uma casinha. Lá dentro existem partículas consagradas da Santa Missa, que é Jesus. Literalmente. A gente ajoelha e adora Deus. Entendi. É literal, então. Literal. Entendi. Não é metafórico. Tipo assim, nós... isto é o meu corpo. Não, isso aqui não. Pra nós é. Existem milagres eucarísticos. E, por exemplo, no milagre de Lanciano, o padre eleva a hóstia e a hóstia, ela virou carne. Uhum. É muito interessante porque em todos os milagres eucarísticos, o sangue de Jesus é o mesmo. O sangue que... A carne... Se eu não me engano, é A positivo, mas eu posso estar muito errada. Entendi. Entendeu? Então, Por isso que nem todo mundo pode comungar. É literal. Porque se você comunga em pecado, você comunga a sua própria condenação. É o que Cristo fala. Uhum. A gente acredita fielmente nisso. Se eu vou na igreja, se eu comungo o corpo de Cristo em pecado mortal, não é tipo assim, igual você falou, um pecadinho, tipo assim... Um erro. Xinguei ali porque eu tomei uma porrada, caí no chão, tudo mais, folei inteiro. Caí, entendeu? Senta aí, gente. Tem um hambúrguer ali, se quiser pegar. Mas tipo assim, pra nós, existe essa diferença. Porque, por exemplo, pecado mortal é aquilo que fere diretamente os 10 mandamentos. Sim, então, por exemplo, se eu roubei, não comungo. Não, perfeitamente. Entendeu? Eu concordo com isso. Eu vejo muita semelhança disso na igreja católica e na igreja evangélica. Da autoanálise e da comunhão com Cristo, né? A única diferença mesmo é essa questão, que eu não acredito que seja literal. Eu acho que a igreja evangélica ela é mais individual na questão, você pode não concordar com aquilo, necessariamente. Uhum. Então, não tem essa de, se você não fizer isso, você não é evangélico. Uhum. Não existe isso. Talvez para você congregar naquela igreja, que aí eu não sei também, eu gostaria que você me explicasse, é uma curiosidade minha, como que funciona você fazer parte da igreja católica. Mas, para eu frequentar uma igreja, sendo um membro, que eu vou lá todo dia, todo mundo me conhece, e fazer parte do grupo de louvor e tal, das coisas da igreja, tenho que passar por um período onde eu vou conhecer, ver quais são as doutrinas daquela igreja, para ver também se eu vou aguentar, se eu não vou aguentar. Porque eu acredito também que, cara, tem pessoas que não vão conseguir ficar em determinadas igrejas. Coloca uma assembleiana de 80 anos na igreja batista. Ela não consegue ficar, porque é completamente diferente, cara. As músicas, cara, eu toquei numa igreja uma vez, porque a minha igreja sempre foi de tocar rock, tocar música mais alegre. Cara, eu tinha uma banda, eu tinha uns 14, 15 anos. A gente tocou um Fernandinho rockão, velho, numa igreja presbiteriana. Muito cara, diferente. eu não sabia, ninguém sabia. Ninguém bateu palma, porque a gente tá acostumado com barulho, bagunça e... Eles são mais quietos. E bater palma. Já fui muito presbiteriano. Cara, todo mundo assim, a gente achou que a gente tinha feito a maior cagada do mundo, só que a gente foi descobrir depois. Então, é uma diferença. Porém, se eu estou naquela igreja, eu tenho que respeitar as regras de lá, que existem as regras de lá. Se eu não obedecer àquela doutrina daquela igreja, eu não vou estar... Por exemplo, tatuagem. Me dá o meu exemplo. Se eu tivesse feito uma tatuagem na igreja que eu era, eu não estaria pecando porque tatuagem é errado. Eu estaria pecando por desobediência, porque, querendo ou não, o sacerdote, ele é o cabeça da igreja. Né? Falando assim, ele é o cara que vai, que se você ligar pra ele agora, ele vai vir aqui. Eu tenho que me adequar às regras de lá. Né? Mas as regras são muito distintas. Um pastor estudou uma coisa que o outro não estudou e entendeu de um jeito que o outro não entendeu. E isso eu acho tudo bem, eu acho que é válido demais, porque cada um tem uma cultura diferente, familiar, aprendeu coisas, então cada um vai se adaptar em algum tipo de igreja. E a gente falou agora há pouco a gente tá falando sobre a igreja católica de pessoas que não são, não são firmes e tal, que são bem jogados. Isso também tem em qualquer religião. Mas o que eu vejo, gostaria de falar sobre isso, que geralmente, quando a pessoa vai em uma igreja evangélica, ela automaticamente muda de vida. As suas práticas, muitas vezes por obrigação, por achar que tá condenado ao inferno. Não quero
colocar a veracidade dos fatos, mas que muitas pessoas nem vão na igreja e falam que são católicos. Por que você acha isso? Que existe o católico aqui, o cara que sabe de tudo, vou usar você como exemplo, a pessoa que estuda, a pessoa que busca, que conhece, e a pessoa que não faz nada, que usa a religião como um amuleto, vamos dizer assim. Eu não vejo um meio termo na igreja católica. Eu vejo os dois extremos. Eu não sei se você vê assim, mas eu vejo os dois extremos. O cara foda e a pessoa que... vai por obrigação. Ou não vai, só fala que é católico. Eu partilhei muitas vezes com os sacerdotes que geralmente ali são mais próximos a mim, que me chamam para pregar nas paróquias, igual eu costumo muito no Espírito Santo. Uhum. Então, os sacerdotes de lá me conhecem, eles sabem como... Eu converso muito, muito com eles, porque isso na igreja já é o seguinte, é um problema mais de formação. Como? Do que, por exemplo, até o Concílio Vaticano II, que foi um concílio que teve na igreja que mudou, antes a missa era em latim. Vou falar de uma forma genérica aqui para você entender melhor. As missas eram de costas, o padre não ficava diferente dos fiéis. Entendi. É aquela missa mais antiga que a missa extraordinária, que hoje chama. Não deixou de existir, existe ainda, mas não é muito comum. Geralmente você vai, o padre fala em português a missa toda, os cantos são em português, o padre tá virado de frente para a pessoa e tudo mais. Que após o Concílio Vaticano mudou isso. Só que no Concílio Vaticano II, infelizmente, tivemos muitas pessoas com ideologias infiltradas. Ideologias que tinham por fim doutrinação política. E perdeu-se um pouco da formação catequética e colocou-se muito formação política. Sim. Então, por exemplo, sabemos, óbvio, que eu preciso ajudar o pobre. Mas você vê muitos padres hoje que focam muito no pobre como se fosse só para ajudar o pobre, mas não tem um lado espiritual daquilo, por exemplo. Entendi, não tem um propósito. Exatamente. Na catequese, por exemplo, antigamente as pessoas elas aprendiam, de fato, o que era a igreja. Eu fui aprender que, para nós católicos, Jesus está presente na Eucaristia após os meus 16 anos. Eu fiz catequese até 15 anos e não aprendi isso. Não sabia. Então, eu vejo que é um problema muito formacional. Entendi. É um erro nosso. É uma coisa que, tipo assim, eu não sou a melhor do mundo, mas é uma coisa que eu tento fazer. Você vê meus posts no Instagram, eles são muitas vezes formativos. Por exemplo, católico não pode comer carne na sexta. Isso é uma coisa que antigamente era super normal. Né? Pessoas mais idosas, elas não têm obrigação de cumprir isso. Porque é de idade. Dos 18 até os 64, se eu não me engano, tem como obrigação cumprir isso, né? E eu fui aprender isso com 16 anos. Não tinha como obrigação viver, porque é a partir dos 18. Ah, tá. Né? E tem várias restrições, por exemplo, eu não tenho saúde muito boa, não tem problema, você pode trocar sua penitência. A ideia é que na sexta-feira todos os fiéis façam alguma coisa em conjunto. Tirem alguma coisa, mortifique, né? Eu vou tirar, por exemplo, eu amo carne. Uma coisa que me dói, assim. Isso, eu amo carne. Eu como carne todos os dias da semana. Menos na sexta. E me dói, porque às vezes eu vou sair com a galera e aí eu tô lá comendo alguma outra coisa. Tipo assim, me dói, mas me dói e eu acho bom, porque essa é a intenção. E se pra pessoa que não dói? Que pra ela não faz a menor diferença, ela pode trocar por outra coisa? Pode. Ou tem que ser a carne? Pode. Aqui no Brasil pode. Porque depende da região, do país. Cada país ele tem uma conferência nacional de bispos, vamos dizer assim. E esses bispos, eles veem aquilo que se adequa. Por exemplo, aqui no Brasil, existem certas festas para a igreja que elas transferem sempre para o domingo. Pouquíssimas que não se transferem. Por exemplo, 1º de janeiro, que é Santa Maria, Mãe de Deus, não transfere. Todo mundo tem que ir na missa 1º de janeiro. Que é uma festa, uma solenidade, por obrigação todo católico vai. Eu falo por obrigação aqui para dar para entender melhor, mas é lógico que é por amor que a gente vai. Ou deveria ser, né? É muito bom lembrar disso. Não, então, por exemplo, agora dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição. É uma festa que por obrigação todo católico tem que ir na missa. Porque não transfere para o domingo. Entendeu? Mas existem festas que transferem. São Pedro e São Paulo, 2 apóstolos importantíssimos, celebrados no dia 29 de junho. Transfere para o domingo, para o próximo domingo, após a festa.
Né? E a igreja faz isso por quê? Porque ela sabe que aqui no Brasil nem todo fiel vai conseguir ir Por conta de trabalho, essas por coisas. inúmeros motivos, Uhum. mas também porque o povo aqui, eles são mais desleixados. Então, pelo bem da nossa alma, a igreja ela fala, aqui no Brasil algumas solenidades vão passar para o domingo. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, igual, por exemplo, deixa eu ver, fugiu na cabeça. Acontece, gente. Vamos lá. A carne, por exemplo. A gente comemora, tem um tempo litúrgico, até o que ela tá falando do advento, por exemplo. A igreja, ela divide um ano o tempo litúrgico, né? Então, começa lá no advento, que começou agora, nesse domingo agora. Pra católico é ano novo. O advento é um... Virado do ano pra gente. Perfeitamente. Mas é um processo a partir de dezembro, no caso? Não. Tem a festa de Cristo Rei, após a festa, que não é uma data fixa. Tá. É um domingo do mês de novembro. Após esse domingo, eu tô pensando aqui, eu acho que é o terceiro domingo, sempre. Não tenho certeza. Mas após o Cristo Rei, começa o ano novo do católico. Aí vem o advento, que é a preparação pro Natal. Aí vem a oitava de Natal, que é uma semana de festa pro católico. Então, por exemplo, na sexta-feira após o Natal, eu posso comer carne. Porque é festa, é alegria. Entendi. Não preciso me mortificar. Igual domingo. Domingo, eu não preciso. É até errado se eu inventar de fazer um jejum, de fazer uma penitência. Até mesmo na quaresma que a gente faz, né? Antes da Páscoa, os domingos a gente não tem obrigação de cumprir a penitência. Que a gente fez. Dos 40 dias ali. Falei, 40 dias sem comer isso. Ou 40 dias sem meu telefone. Então, no domingo eu posso mexer, se eu quiser. Só que Entendi. por ignorância, talvez, muitas pessoas nem sabem, né? Eu mesma prefiro, no domingo, mortificar disso. Mas é uma opção minha, não é uma obrigação. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, é umas coisas que parecem chato, mas que tem todo sentido. Não, com certeza. Entende? É legal. Tipo assim, a ideia da igreja é justamente ajudar o fiel a viver bem aquilo que Jesus tá pedindo pra gente viver. É deixar coisas a serem seguidas pra não deixar ele ir do jeito que... Deus dará. Entendi, Porque, perfeitamente. tipo assim, se for olhar, nós como seres humanos, a gente é podre. Já fiz as piores escolhas. A gente... As escolhas que a gente faz da vida, elas não são assim. Boas, ó. Se eu vou parar pra decidir por mim mesma, a gente acaba fazendo muita coisa que vai contra o que Cristo ensinou. Porque se for parar pra pensar, se uma pessoa me faz raiva, eu quero dar uma bicuda nela. Porque o que me segura a não fazer isso? Então, por exemplo, eu já dei diversas situações que me ofenderam. E que eu tive que... E eu Só um sou pensamento explosiva. Que, Senhor, a Glock de Cristo. Que Eu sempre fui, igual eu falei antigamente, um protestante que vinha já várias vezes, vieram me atacar de certa forma, porque atacou a minha fé, me afrontou e eu ia na mesma moeda. Se você virasse pra mim e falasse, Maria não sei o que, não sei o que, não sei o que, e falasse um monte de coisa que não tá de acordo com a minha fé e me insultasse, eu ia te insultar. Da mesma forma. E eu ia ir pra cima. Hoje não. Depende. Tudo tem um limite também. Porque, tudo por exemplo, uma coisa também. é me insultar. Outra coisa é, por exemplo, Maria é minha mãe. Né? Igual muitas pessoas já me insultaram falando que a Maria já deu pra José. Dessa forma. Exatamente inconveniente. Tipo assim, deu. Você fala assim, uma pessoa deu. Ainda mais quando você fala da mãe de Jesus. Pra mim é muito respeitoso. E eu lembro que quando falaram isso comigo, na época eu era explosiva. Eu levantei e eu fui Mas é um absurdo a pessoa falar isso, né? É muito desnecessário a pessoa falar isso. Jacinto Manto é massa. Jacinto Manto. O nome é engraçado. Não, me manda depois. Mas aqui, eu tava pensando, uma vez eu tava conversando com os amigos da igreja, a gente falou assim, cara, Maria foi foda, mas pensa como que José foi homem também. Cara, falaram pra ele assim, Maria tá grávida do Espírito Santo. Então, beleza, tranquilo. Cara, como que foi? Porra! Mas o negócio, amor... Mas José, no primeiro momento, ele até deu... amor... Ele foi, mas tipo assim, quando o anjo virou e falou, não, era isso aí, ele... velho, há 2000 anos atrás, se hoje uma traição ou uma coisa assim é horrível, imagina há 2000 anos atrás, amor, como que... Mas veja lá em nome de Deus. Não, veja Nossa Senhora. Não, e como que as pessoas
Porque ele foi julgado demais. Ele e ela também. A Maria, ela poderia ser Apedrejada. apedrejada. Ô, mano, foi Porque ela muito não era doideira. casada. Tipo assim, ela não era casada, era considerado um adultério, uma prostituição. Na época, mais adultério, né? Hoje a gente falaria prostituição. Mas é um adultério. Ela, na época, a tradição da época era apedrejar. Mano, loucura demais. Ela viu, por exemplo, Maria Madalena foi apedrejada, né? Tipo assim, se fosse olhar, José poderia muito bem falar, ó, se resolve aí, minha filha. Se pagar a pensão, tá tranquilo. Aqui, vamos ver se tem umas perguntinhas pra nós. Muito massa esse papo, gostei bastante do que a gente conversou. Espero que você também tenha gostado. E também você que assistiu, espero que você tenha gostado e curtido. Deixa seu comentário aí se você discorda da gente, se você concorda com a gente, se você odeia a gente, você pode comentar aí. Agora a gente vai ler umas perguntinhas aí, né, algumas coisas que a gente postou no Instagram. Inclusive sigam o Minuto Jovem Oficial. Você vai sempre saber quem vai estar aqui e vai poder aí sugerir também quem você quer aqui no Minuto Jovem. Leia para nós. Vamos lá. Teve gente que já perguntou que coisa que a gente falou. Então, eu vou falar aqui se sobrar alguma dúvida. Tá. Ou se você também quiser dar a sua opinião. Bora. A gente faz assim, pode ser? Pode. Então tá bom, ó. Sobre Santos. Santos. Ficou muito claro? Muito claro o entendimento, sim. Deu pra entender mesmo? Tranquilão? Beleza. Veneração e adoração. Diferença. A diferença, veneração Do que é adoração e veneração. A Nossa Senhora, por exemplo. Diga. Veneração é como se fosse prestar uma honra. Tá. É uma homenagem ou uma inspiração em alguma pessoa. Isso. Em alguém. Isso, por exemplo, é muito comum você ver procissões pra Nossa Senhora, igual a Imaculada Conceição, que é dia 8 agora. Não sei se vai ter por causa do Covid, né? Mas Gente, geralmente tem. Eu tô falando pessoa aqui, não é pra ofender nem nada, é só pra Pra dar pra contextualizar. entender. Não. Sim. São pessoas, né? Só pra... Então, tipo assim, veneração seria eu prestar honra. Aquela pessoa que tá no céu. Tá. E que eu posso contar com ela, né? Como que eu conto com o santo? Por exemplo, olha na vida dele. Eu posso pedir intercessão para que ele peça a Jesus por mim, né? Porque ele está mais próximo, mas também imitando, né? Porque a vida de santidade dele ficou aqui marcada, né? Por vídeos, fotos ou histórias. Sim. E a gente coloca ali. A adoração é o que a gente presta a Deus. E aí eu acho que aqui é comum. Tanto eu quanto Com você certeza. adoramos a Deus, que é uno, trino, santo, né? E tudo mais. certeza. Basicamente é isso. Você já ouviu falar dessa diferença aí? Não sabia nem que existia. Veneração, adoração. Pra mim, adoração não existia. Eu não sabia desse termo veneração. Nunca tinha ouvido falar, pra falar a verdade. Ele é diferente. Legal. Ele é diferente. Normalmente as pessoas usam a veneração como se fosse adoração também aos santos, né? Pra mim não tinha diferença. Porque na verdade eu vejo que as pessoas... Católico adora estátua. Quando eles falam católico tá. adora estátua, por exemplo, É não é ótimo. adoração. Aham. Entendeu? Tipo assim... O que você acha de imagens, por exemplo? Eu acho que a imagem é uma imagem. Não tem... Você entende, tipo assim, que o sentido não é adoração, mas que é como se fosse pra remeter aquilo? Eu olho, por exemplo, que é pra pra cruz representar. e vejo o que... Eu vejo 1% do que Cristo passou, mas... Quanto à cruz, de boa. Tipo assim... Não tem nenhum problema com a cruz, com a imagem da cruz. Eu só não entendo a imagens de santos e tal... Porque eu não acho... Porque eu acho que são seres humanos, como todo mundo... Você também falou que são seres humanos, como todos foram. Mas eu não acho que pessoas, assim, mereçam um lugar de destaque, não no mesmo patamar de Jesus, mas, literalmente falando, eu não acho que tenha eficácia. É que seria Eu como acho se fosse uma foto. Pra mim, é tipo ali, ó. Um quadro, ou Sim. esse aqui, o Deadpool, sei lá. É igual você olha, Pra tipo mim- assim, e você lembra do que é. Porque também, a gente tem status de presidentes espalhados pela cidade, a gente acha mó legal. Então eu vou ser hipócrita aqui em falar que não é legal. Mas não é legal, na minha questão, em uma questão espiritual, eu não acho que tenha poder, essas coisas assim, pra interceder e tal. Mas eu entendo o propósito. Não, mas é isso que é bom, porque às vezes gera muita confusão e as pessoas não entendem e as pessoas, elas julgam.
Sim. Que é o que acontece. Então, só tipo assim, dele falar entende, então pra mim tá tranquilo. Não, Porque entendo o o propósito. importante é entender, entendeu? A gente não vê uma necessidade, tipo, nossa, tem Sim, que sim. botar o cara lá em cima, porque primeiro que ele já não tá aqui mais, Uhum, então ele não vê. E eu acho Mas que ele não sabe nem o que tá acontecendo aqui. uhum. Como se eu morrer agora, eu não vou saber. É uma representação, Entendi, entendeu? exatamente. Então, bacana. Dizem, só enquanto Suzano, Não, pode ir. algumas pessoas dizem que algumas imagens, não sei se você já ouviu isso, algumas imagens têm um peso espiritual negativo. Nem acredito Você já ouviu? Mas você já ouviu? Já. Isso Muita gente acontece fala muito isso. na Umbanda, eu acho. No É. Candomblé. Que eles até... É o que gera até o certo preconceito com as imagens católicas, é porque eles Tem, né? veem que geralmente eles pegam a mesma imagem, igual São Jorge. A imagem de São Jorge, eu acho que é Ogum pra eles. Não sei. Eles negócio mudam o assim. nome, mas a imagem é a mesma. Então a pessoa olha e fala, né? Porque lá acontece adoração. E aí eles viram e falam, não, católico adora imagem. É. As imagens católicas estão no meio do candomblé. Né? Então tem essa diferença, né? Tem essa Entendi. diferença. Vambora. Bora. Padre e pastor, qual a diferença? Fala do pastor, depois eu falo do padre. Olha, eu acho que a diferença é basicamente cultural. Eu acho que é. Porque a responsabilidade que um padre e que um pastor tem é basicamente a mesma. Eu só vejo a diferença no se guardar do padre, que o padre, não sei se são todos, me responda agora, o padre não Todos. pode se casar, todos os padres não podem Todos. se casar. Eu vejo que é uma questão só de background. Eu acho que virar pastor é mais fácil que virar padre. Eu posso ser pastor agora, se eu quiser. Eu vejo um pouco de diferença mais a forma doutrinal. O pastor, ele pra uma pessoa, ela estudar ali e falar que quer ser pastor, ela pode. Uhum. Né? Se ela quiser, por exemplo, abrir uma Por nova isso igreja, que existem igrejas denominação. com vários pontos de vista. Sim, exatamente. E o padre, não, o padre ele passa por um processo de 10 ou até mais anos antes de se tornar padre e ele vive o celibato, né? Tem até uma pergunta aqui. Qual é a visão de ambos sobre o voto do celibato? Faço a mínima ideia que é celibato. Celibato é o se guardar. Quando eu tava morando Agora na sim, mentira, comunidade, sabia por também. exemplo, se eu tivesse continuado lá, não falei dessa parte, mas eu morei na comunidade, morei 2 anos, e lá a gente, na Palavra Viva, a gente vive o voto do celibato. Né? Não é questão de ser virgem, mas é questão de se guardar. Então, por exemplo, se eu tivesse continuado na Palavra Viva, eu não ia me casar com um homem nessa terra. Tá. É o que o padre vive, porque o padre se casa com Jesus já nessa terra. Eu vi o padre de Melo falando sobre isso. Porque igual, por exemplo, a gente acredita que no final, lá no céu, não terá homem e mulher. Jesus fala na Bíblia. Porque você não vai ter marido, você não vai ter mulher, tudo mais, porque você vai estar com Jesus. Então a gente acredita que a nossa alma é esposa de Jesus. Homem ou mulher, você A noiva de Cristo. a noiva de Cristo. Entendo perfeitamente. Exatamente, se você é homem ou se é mulher, sua alma é noiva do Cristo. A noiva de Cristo. Então, o celibatário, ele vive nessa terra o que, por exemplo, vocês que vão se casar, eu vou me casar, vou viver só no céu, que é o casamento com Jesus. Eu acho que são propostas. Acho que não é pra todo mundo ser, Não, mas tem pessoas que eu acho que são precisam chamadas. ser. Né? Todo mundo, até porque se fosse todo mundo ser, não existiria, né? Não teria procriação. Não teria. Eu acho quem consegue e quem que realmente se guardar não é só não ter prática ou não casar, é realmente É um ter uma conjunto vida de inteira. coisas. Não, eu não casei não, mas o que você faz? Nada, eu vim em casa o dia inteiro. Não. Existem mães que se tornaram viúvas, o filho já tinha maioridade e foram pro convento. Mas é uma vocação, né, na eu igreja, também que é acho. vocar e chamar, né, do latim. Mesma coisa tem gente que vai pro ser missionário, Sim. não é qualquer um que É vai vocação. pra África ou pro É Nordeste, vocação. assim, no lugar, e não é, cara. Bom, eu vivi 2 anos na comunidade, saí porque o meu chamado não é o celibato. Me sinto meu chamado mesmo matrimônio, né? Então, não convinha pra mim continuar porque eu ia viver uma coisa que não era pra eu viver. É, isso aí. Não, meu chamado. Não vou ser santa, não vou viver plenamente a minha vida de santidade se eu não viver aquilo que Jesus quer que eu viva, né? Então, o celibato é pra quem é chamado. E quando você vive, você fica leve. E é igual falou também, o celibato ele não é só eu não vou fazer sexo.
É um conjunto de coisas. Até porque antes do sexo existem várias coisas que são feitas para que você viva aquilo, a união conjugal, né? Antes tem que ter uma preparação. Então, se você virar e falar não é só fazer sexo, então a pessoa ela pode ficar? Então a pessoa ela pode namorar? Uhum. Tipo assim, se não é só fazer sexo, né? Então celibato é um conjunto de coisas. Mais ou menos assim, eu acredito que existam também pessoas aí dentro do protestantismo que vivam também. Bora pra próxima. Se tem próximo. Tem um monte aqui, mas eu vou selecionar umas que eu achei mais bacaninha. As denominações têm comunhão ou nenhum deles se conversam? Acho que essa aí é mais pra vocês. Como que é, tipo assim, denominação que eles falam, a igreja com a igreja, tipo assim, convívio. Conversa demais, cara. Tem muito de... Tem uma coisa na igreja evangélica que eu sou membro daquela igreja, então eu tenho que frequentar aquela igreja. Uhum. Posso visitar qualquer igreja que eu quiser. Mas tem uma coisa que chama louvorzão. No louvorzão é um conjunto de várias igrejas. É um conjunto de várias igrejas que se unem para fazer um dia inteiro de culto. Então, o relacionamento entre as igrejas, pelo menos aqui em Manhuaçu, é o melhor possível, cara. O que geralmente gera treta é os membros. Ah, não, meu pastor falou isso. Não, mas o meu pastor falou isso. Aí os dois pastores são mal amigos, aí os caras de dentro estão brigando, entendeu? Acontece muito isso. Sim. Você não assim, meu pastor não deixou fazer tatuagem, mas o meu deixa. No seu o seu pastor é do demônio. Isso aí não demais, existe cara. já, porque, tipo assim, aqui já é um pouco diferente, porque existe a forma diferente de evangelizar. Igual, por exemplo, o nosso pároco aqui em cima, ele é muito diferente dos párocos lá de baixo. Uhum. Muito diferente. Mas não na doutrina. A doutrina é a mesma. Por exemplo, é pecado isso? Se aqui em cima lá embaixo no Vaticano não sei onde sempre aqui é muito uma coisa de interpretação. Uhum. Muito, muito mesmo. Entendeu? Mas não por causa do pastor. Muitas vezes o próprio membro chega a uma conclusão. Uhum. E tudo bem, tem um respeito muito grande. E é isso, gente. Olha, nossos patrocinadores aqui, ó. Reaver Recursos de Multas, recorrendo a batata que tá caindo. Reaver Recursos de Multas, Ravel Higienização a Vapor, CT da Romilda Guedes, Momentos Produções aí, não se esqueça do Festival Verbalize aí que vai entrar arrasando aqui com esse evento maravilhoso. É isso aí, pessoal. Sigam eles aí nas redes sociais. Me siga aí no Instagram também. Siga a Lorena. Qual que é o seu Instagram, Lorena? @lorena.damasio. Exatamente. Siga a Sara também, ex-Sara Câmara. E o Minuto Jovem _oficial. Gente, muito obrigado. Comenta aí se você gostou, se você não gostou, se você odeia a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!